Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital. Esse é o nosso primeiro vídeo, de 2021 e eu queria aproveitar para desejar um excelente ano aí para todo mundo, com muita transformação. E falando em transformação, eu estou trazendo aqui uma nova série de vídeos, onde vocês vão ter a oportunidade de participar de entrevistas com startups brasileiros, startups que estão efetivamente fazendo a diferença. E hoje a gente vai falar com a Renata Serra, que é a Head de Tecnologia e Inovação da Enforce, a Gestão de Ativos SA, que é uma empresa do grupo BTG Pactual. Renata, super obrigado, super bem-vinda aí no nosso papo. Obrigada a você, Sérgio, obrigada pelo convite, sempre um prazer estar falando com você e aproveitando também para desejar feliz ano novo aí para todo mundo que está assistindo. Legal. Bom, então vamos lá. Se você também ainda não assinou o canal, até me desculpe, por favor, não esqueça aí, considere de assinar, dá o seu like, comenta, deixa o seu comentário e ativa também o sininho, mas vamos lá começar, Bom, primeiro vamos falar sobre a Enforce, para a gente se situar. A Enforce é uma empresa controlada, como eu falei, pelo banco BTG Pactual. Ela atua na gestão de ativos inadimplentes corporativos e portfólios imobiliários estressados. Ela atua na compra, na estruturação, na gestão, na execução e na venda de ativos para fundos, investidores, instituições financeiras e empresas interessadas em soluções para portfólios estressados. Daqui a pouquinho a Renata vai explicar o que são ativos estressados. A Enforce ela tem como diferencial, no segmento dela, mais de 35 bilhões de reais em ativos sob gestão, uma expertise profunda nesse negócio e uma tecnologia proprietária que ela desenvolveu. A Enforce também ela atua com um ecossistema de startups e empresas de tecnologia, usando o que existe de mais atualizado no mundo digital para gerar valor para o negócio dela. E falando um pouco da Renata, a Renata Serra é de Campinas, se eu não estou errado, formada em análise de sistemas, com especialização em engenharia de software e MBA executivo. A Renata ela trabalhou por mais de 20 anos em consultorias renomadas de gestão estratégica, como a McKinsey, a Booz Company, sempre com foco em tecnologia, e por 8 anos ela também foi pesquisadora na Embrapa Agropecuária, na parte de informática, no Centro de Pesquisa de Desenvolvimento de Software. A Renata, ela hoje é líder do Comitê de Open Innovation do Campinas Tech e do Campinas Tech Connection em região, e ela também é mentora do Founders Institute, E, bom, a Renata é a Head de Tecnologia e Inovação da Enforce. Então, depois dessa apresentação, eu queria começar o nosso bate-papo, Renata, te perguntando o seguinte: qual foi a oportunidade de negócio que os fundadores da Enforce viram para criar a empresa? Uma boa pergunta. Eu vou ter que começar explicando um pouquinho o que são ativos estressados e talvez eu vou voltar um pouquinho na origem da Enforce, tá? Então, a Enforce, ela vem de basicamente 2 fundadores que começaram até de uma forma bastante empreendedora, começaram a comprar imóveis, terrenos, basicamente, e revender esses terrenos. Então, eles viram uma oportunidade que tinha algumas coisas que tinham bem baratas e falaram, isso daqui a gente vai conseguir vender por um monte, e esse era o negócio deles. Só que aí eles viram que existe toda uma complexidade nisso. Então, você tem questões regulatórias, você tem processos judiciais que às vezes acompanham os imóveis, e aí eles começaram a desenvolver todo esse expertise. Basicamente, quando a gente está falando de imóveis problemáticos ou imóveis estressados, são imóveis que não estão regularizados, que pode ter uma invasão, que pode ter uma ocupação. Então, ele exige toda uma complexidade, que exige uma diversidade bastante grande de capacitações muito técnicas. Pessoal, geralmente, de vocação mais jurídica, tanto do ponto de vista regulatório, quanto andamentos processuais, pessoal muito da parte financeira, para entender o custo de regularizar, de
tornar esse imóvel sem ser um imóvel problemático e poder capturar valor nessa venda. Então, começou aí, basicamente, a história, e nisso também eles começaram a olhar uma outra oportunidade, que aí a gente vai para a parte do NPL. NPLs é Non-Performing Loans, que basicamente é a parte de créditos inadimplentes. Então, quando você pega pessoas ou empresas que tomaram um empréstimo, né, e que vem pagando isso de acordo com o contrato, em algum momento eles deixam de pagar. Então, tipicamente, as instituições que fazem esse tipo de contrato, eles têm uma régua de cobrança, eles vão fazendo a cobrança e chega um momento que não tem mais efeito nenhum, e com isso, efeito assim, de uma tentativa de negociação, e com isso eles acabam entrando com um processo de execução, um processo judicial, para poder, na justiça, ganhar o valor desse empréstimo que foi feito. Só que no Brasil a gente sabe quanto tempo demora uma ação judicial. Pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, e muitas vezes isso daí pode até expirar. Então, aí, eles também começaram a ver isso daí como uma oportunidade de começar a fazer essas compras desses créditos inadimplentes para poder acelerar todo esse processo através de expertise muito grande, né, de diversos tipos de capacitações, para poder minimizar o risco e converter em sucesso essas negociações. Mesmo porque parece que contabilmente também essa inadimplência ela tem uma duração determinada, né? Depois disso você já não pode mais manter ela no teu contas a receber, né, se não me engano. Na verdade, quando a gente está falando, por exemplo, de bancos ou outras instituições que fazem esse tipo de empréstimo, muitas vezes, depois de um período, eles colocam no PDD, que é na parte de perdas. Exatamente. Então, você acaba tendo isso daí como um prejuízo, ele afeta o teu resultado, né? E uma alternativa é fazer a venda do PDD ou dessa parte podre, né? A gente vê outros países, principalmente quando a gente fala nos Estados Unidos, na Europa, é uma prática bastante comum, aliás, muito mais rápida do que aqui no Brasil, né? E também porque aqui a gente existe uma questão importante, né, da complexidade que se gera do processo judicial, de toda a parte regulatória. Quando a gente fala em parte regulatória, são todas a parte de escritura, matrícula de um imóvel, como que isso daí pode estar onerado ou não. Então, nos outros países você tem uma menor assimetria de informações, aqui a gente tem uma assimetria muito grande, o que acaba gerando, por outro lado, também uma oportunidade grande de atuação. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a Enforce faz, né? Quer dizer, como é que ela usa a tecnologia, né, para essa operação dela do dia a dia? Bem, eu acho que aí é o grande diferencial da Enforce, né? Hoje existem alguns players no mercado, hoje existem alguns players no mercado, geralmente são boutiques da Faria Lima, com pessoal também bastante especializado, e acaba olhando na lupa cada um desses créditos. Acho que uma coisa importante também, quando a gente está falando de créditos corporativos. Então, o que é isso? Não é o carnê da prestação, da compra de um eletrodoméstico que alguém não pagou, e aí tem empresas que fazem a cobrança de coisas do varejo, né? Aqui a gente está falando realmente de coisas sempre acima de R$1 milhão, e também de imóveis bastante complexos. A gente até tem uma atuação no que a gente chama de imóveis pulverizados, que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas também aí são imóveis de valores um pouco menor, mais de grande volume, principalmente quando a gente está falando aí de bancos tipo Caixa Econômica, que dão crédito imobiliário, e na inadimplência eles retomam esses imóveis, né? Hoje a gente tem só a Caixa Econômica, tem mais do que 200 mil imóveis proprietários que tem que pagar o condomínio, tem que pagar o IPTU, teve uma manchinha na parede, tem que pintar, teve um furo e tem que consertar, e fazer a venda, né? E muitos deles estão ocupados ainda. Então, esse é o que a gente fala que é um imóvel, um ticket menor, mas que a gente trata com grandes volumes também. E voltando à questão da tecnologia, né? Esses players, eles olham na lupa.
Então, o que acontece é que é uma atividade muito custosa, porque, de fato, você precisa de gente muito especialista e, de novo, com uma dispersão muito grande de informação. Então, quando a gente vai olhar se faz sentido ou não comprar um crédito ou um imóvel, a gente tem que olhar o contrato, vou falar primeiro da parte do crédito, tem que olhar o contrato, tem que olhar se tem um processo judicial, em que fase está esse processo judicial, o quanto que ele andou ou não, a gente tem que olhar se tem garantias, o quanto que essas garantias estão ou não oneradas, quanto que essa dívida quanto que ela foi corrigida e quanto que ela vale hoje. Esses bens que eram de garantias, esses bens que estavam de garantias, quanto que eles valem em relação a qual é a dívida atual, qual que é o esforço que a gente imagina para poder recuperar. Então, a gente tem, e assim, muitas vezes também, o que a gente vê é que nesse mercado, especificamente, acaba acontecendo questões de muita fraude. Então, tipicamente, né, pessoas ou empresas que querem ocultar seu patrimônio acabam fazendo uma fraude e fazendo uma rede muito grande aí de terceiros aonde tenta ocultar o patrimônio. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho, e aí você vai fazendo, a gente usa muito grafo aí, né, que é não só olhar devedor, avalista, mas todos esses relacionamentos para ver, de fato, o que tem persistência em relação à resolução de um caso. E na questão de imóveis, é a mesma coisa. Então, a gente tem que olhar toda a documentação do imóvel, se tem um KMZ, se ele está regularizado no IBAMA, no CAR, CIGEF. Então, você tem um monte de informação que todo esse conjunto de informação, quando a gente junta, é muito grande. E aí que é um trabalho essencialmente investigativo também, né? Porque você tem que coletar as informações e chegar a conclusões e identificar pistas, né? E ele não é, eu costumo falar que esse trabalho investigativo, ele não é uma fotografia, porque um caso, geralmente, a gente demora aí 2, 3 anos para resolver. Então, ele muda ao longo do tempo. Então, é um filme, verdade. A gente tem dinâmico, que acompanhar, é dinâmico. Então, por mais que você tenha uma fotografia, a gente tem que acompanhar. Então, acompanhar no sentido assim, uma pessoa, ela tinha, além da minha dívida, ela tinha outras dívidas. Ela vem pagando? Se ela vem pagando, de repente, é uma pessoa, uma empresa que conseguiu recuperar, então está na hora de conversar. Não, vem piorando a situação. O que está acontecendo? Será que a gente tem que correr para chegar na frente? Então, é muito dinâmico. E aí que entra toda a tecnologia. Então, acho que a grande sacada da Enforce foi, bem, dado todo esse know-how inicial, e aí que entrou o BTG Pactual, né? O BTG entrou, no seguinte, a gente falou, aí está uma oportunidade muito grande, não tem ninguém no mercado atuando com todo esse know-how e nem com essa visão de poder escalar usando tecnologia. Esse investimento, ele é feito desde, né, de dados e todo o tratamento dos dados. Então, hoje a gente tem um data lake, com todas as informações, e a gente normaliza esses dados, eles são super tratados. Eu tenho uma equipe de cientistas de dados que trabalham exatamente nesses dados, para ver como que a gente consegue dar esses insights. E, além disso, a gente faz desenvolvimento personalizado, né, para o nosso negócio, porque não existe plataforma que possa atender o que a gente tem, e também a gente se associa com o ecossistema todos aí de outras startups, porque a gente acredita que tem startups super especialistas que também podem atuar na composição dessa plataforma. Uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte, né, a gente viu que são 35 bilhões em ativos estressados, né? Você falou em ticket médio, e o que eu queria saber, por curiosidade, era, você tem um número aproximado de imóveis que representam esses 35 bilhões em ativos? A gente está falando de quantos imóveis, assim, você tem ideia? Nossa, agora olha, eu vou falar alguns números, tá? A gente faz avaliação de mais ou menos 8 mil imóveis por ano. Então, nessas avaliações, obviamente, são alguns imóveis que eles são dados como garantias, ou que a gente está analisando para verificar se existe um
uma possibilidade de negociação através desses imóveis. Às vezes os imóveis também, a hora que a gente está fazendo um acordo, né, muitos imóveis são dados como uma dação de pagamento, então é uma forma de você pagar uma parte da dívida como um imóvel. Então, tem mais ou menos as 7 mil que a gente avalia por ano. Quanto a gente tem, eu não tenho certeza. A gente tem basicamente 11 mil processos judiciais também que a gente gere. Quais são os segmentos de mercado e as aplicabilidades que você vê essa plataforma de vocês funcionando? Somente essa ou você acha que tem outras também? Olha, eu acredito que tem muito ainda por ser feito no segmento de recuperação de ativos, principalmente os estressados, né, e corporativo. Como eu falei, não existe praticamente nenhuma solução para isso, do ponto de vista tecnológico, então acho que tem muito ainda para ser feito. Agora, a gente consegue ver uma série de ramificações aí de produtos que podem desencadear a partir desse nosso produto. Então, por exemplo, a hora que a gente consegue analisar fraude, imagina o que os bancos não poderiam fazer com conhecimento de algoritmos de fraude de quem ainda não está inadimplente, pode vir a ficar. Imagina o que a gente não pode ter de produtos de análise de crédito desse segmento. Então, assim, existe uma gama ainda de produtos que a gente acredita que no futuro ele pode ser, sim, um produto a ser utilizado em instituições financeiras. Na realidade, a gente não tem nenhuma intenção hoje de vender produtos, porque, como eu falei, a Enforce, ela tem não só a parte de tecnologia, mas de técnica. E técnica é toda essa expertise multidisciplinar que a gente tem. Então, essa composição é que é muito forte. Só o produto, obviamente, ele também vai ainda ser um diferencial no mercado, mas aí você tem um delta menor, né? É verdade. Ofertando. A gente, no início, logo quando eu entrei, a gente estava trabalhando com uma plataforma que é muito usada, assim, para lava-jato, e super poderosa, e mesmo assim a gente viu que não era o suficiente para esse nosso segmento, e aí a gente teve que acabar desenvolvendo uma solução especialista. Mas acima de tudo, eu acho que tem uma questão aí, assim, abrangente, investigativa, né, que pode ser para fraude, pode ser para risco de crédito, né, risco de inadimplência, né, então E também tem toda uma parte, né, do expertise de andamento do processo judicial. Então, como que a gente faz para, de fato, a gente não quer ganhar judicialmente, porque isso daí você vai esperar 10 anos. Então, a gente é tipicamente também uma empresa de negociação. Então, a gente tem uma expertise muito grande de negociação. Então, quanto mais clareza a gente tem nas informações, mais fácil também fica toda a negociação. Eu acabei não te perguntando também sobre os sócios fundadores, né? Fala um pouquinho para a gente como é que... Eu falei inicialmente que a gente tinha 2 empreendedores, né? Então, gente que gostava de trabalhar com esses ativos problemáticos, Ricardo Cardoso e Otair Guimarães. Basicamente eram amigos que foram fazendo negócio juntos e acabaram pegando o gosto, né, até pela dificuldade toda que tem nesse segmento, e também porque eles vivenciaram na própria carne a dificuldade que era a hora que você compra um ativo estressado, e daí como que você resolve isso? Eles acharam que era um trabalho fácil, quando eles viram não era nada fácil, e tinha toda uma expertise que vinha junto. Então, eles acabaram desenvolvendo a Enforce tinha lá, sei lá, 10, 20 pessoas, e eles foram colocando o capital próprio. Até que veio aí, sim, o BTG Pactual, e entrou nessa sociedade. Então, o cap table hoje é composto desses 2 sócios, mais 70% do BTG, e aí que a gente também deslanchou muito, todo no desenvolvimento de tecnologia, e também na capacidade de investimento de fazer essas aquisições, né, porque a Informe não presta serviço de recuperação de ativos, a gente compra esses ativos para poder fazer a recuperação.
Então, também você tem que ter toda essa capacidade de investimento, que, obviamente, tinha uma limitação inicial com os dois sócios, sem o poder de um banco como o BTG junto dessa sociedade. Como é que vocês trabalham com os startups, né, para poder gerar e desenvolver um roadmap de evoluções aí para o produto? Bem, acho que a primeira coisa vem da crença, né, de que a gente não quer desenvolver nada do zero, a gente quer agregar no desenvolvimento da nossa plataforma. Então, com isso, e aí eu recomendaria a todos os CIOs, justamente você entrar no mundo das startups. Então, a Enforce por si só é uma startup, então a gente veio aprendendo com o tempo o que é ser uma startup, mas também como que você se engaja efetivamente nesse ecossistema com as startups, e como que você aprende a trabalhar com as startups, porque não necessariamente você tem um produto pronto. Então, óbvio, a gente tem alguns produtos prontos, então se eu estou falando, por exemplo, sei lá, de CRM, tem até algumas que já não são startups, né, já são bem unicórnios nesse segmento, a gente procura também usar soluções que não são as mais caras de mercado, mas, então, se eu estou falando de CRM, de ERP e tal, tem soluções de mercado, tem algumas soluções, por exemplo, que também são aplicadas a qualquer tipo de empresa. A gente usa uma startup para fazer gestão de contratos. Então, é bem legal porque você vai respondendo o contrato através de perguntas, e com essas perguntas você gera o contrato e faz toda aquela parte de revisão do contrato dentro da ferramenta. Então, você sabe quem que tem que revisar, quem que olhou, quem que não olhou, o que que mudou, o que que não mudou, até a assinatura do contrato. Então, quando são soluções dessa natureza, a gente já tem a cabeça de olhar o que tem de mais atual, de mais novo do mercado. E a gente vai, em vez de olhar para grandes players ou grandes soluções já sedimentadas no mercado, são soluções mais especialistas. Então, como você falou, eu faço parte hoje lá eu sou mentora do Campinas Tech, e a gente desenvolveu um programa que é o Campinas Tech Connection, onde a gente tem a conexão com as startups de Campinas. Eu também sou mentora lá do Bush Lab, é o programa de potencialização de startups do BTG Pactual, também mentora do Founders Institute, e continuo participando ativamente também de todas essas organizações que são uma vitrine, né, para as startups poderem se apresentar, fazer teu pitch. E eu sempre estou lá com um olhar, obviamente, além de um olhar como mentora para a própria startup, de como que ajudar, como acelerar, como que eu poderia usar essa solução para a Enforce. Então, muitos desses relacionamentos, eles saem desses programas, onde a gente vai olhar o que eu posso usar na Enforce, mas se eu for pensar 3 anos atrás, quando eu entrei na Enforce, eu não tinha essa estrutura toda ainda desses grandes programas. Então, o meu trabalho também foi muito ir na academia, falar com o pessoal da academia que estava começando muitas vezes a desenvolver uma startup e falar, olha, eu tenho aqui um problema, vamos trabalhar nesse problema? E aí a gente trabalha numa solução especialista, principalmente quando a gente está falando mais de learning, de inteligência artificial, a gente acaba tendo soluções especialistas. Obviamente, a parte disso daí, a startup vai poder usar e aplicar no mercado, desde que não seja no mesmo mercado. Então, a gente consegue dar uma alavancagem para as startups também, para elas terem um fôlego e tomar massa, criar corpo, para depois poder ofertar esses produtos no mercado. Eu acho que tem uma velocidade maior, também tem uma questão de fragilidade que precisa de supervisão, né, para que o startup seja sustentável, né, porque afinal de contas você é um negócio que já está em andamento, né, então você precisa de soluções que sejam sustentáveis, né. Isso nos leva à nossa última pergunta, que é justamente quais são as principais lições, né, que vocês aprenderam nesse processo, né, de ser uma startup, de trabalhar com outras startups, né, que é um problema ao quadrado, né, um desafio ao quadrado, né. Sim. Eu sempre digo que quando eu entrei na Enforce, a Enforce estava começando a desenvolver a sua plataforma. Tinha ali 8 meses que estava desenvolvendo sua plataforma. E eu falei, que legal, eu não vou pegar um legado.
E aí foi o meu primeiro aprendizado, que, na verdade, a gente sempre tem legado, porque quando você faz uma plataforma, no começo você quer agilidade, você quer fazer rápido, porque o negócio já está andando e você precisa entregar alguma coisa para controlar até o negócio, e com isso a gente acabou que era um monolito. E depois de um tempo já começou a ter dificuldade de fazer novas features, de novas entregas, de qualidade. E aí a gente teve a coragem, basicamente, sei lá, 1 ano e meio depois que já estava, né, essa solução ali, teve a coragem de falar, sabe todo aquele investimento que a gente fez? Legal, ele vai continuar funcionando, mas agora a gente tem que partir para uma nova arquitetura, uma arquitetura baseada em microserviços. A gente teve aprendizados soluções que a gente também tinha feito uma decisão que, vamos seguir com essa solução. Claro, tem uma POC, tem todo um trabalho e tal, mas aí você chega num ponto que é melhor aquele fail soon, fail fast, né? Porque senão também a mentalidade, muitas vezes, é de você conseguir com aquela solução, porque você não quer perder o brio de falar, não, nós decidimos, então isso aqui vai ter que dar certo. A gente também, no meio do caminho, a gente decidiu de coisas que não faziam sentido, porque foram feitas descobertas e a gente falou, vamos mudar o rumo, então você dá uma pivotada, vai para um outro lado, esse daí também foi um grande aprendizado. Acho que o outro aprendizado importante é muito a equipe. Eu tenho uma equipe super comprometida. Obviamente, tudo que a gente está usando aí está bem na fronteira do conhecimento e tecnologia, e essa equipe vai atrás, embarca no desafio, é muito comprometida, tanto o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de mais cientistas de dados, que a gente está desenvolvendo modelos, né, que não existem ainda nesse mercado. E no relacionamento com as startups, eu diria que é um cuidado, não é um fornecedor. Então, esse cuidado vem de que tem startups que estavam começando e a gente tem que ter o cuidado de falar, bem, quanto que essa startup precisa, de fato, para ela estar sobrevivendo por um tempo, e eu acredito nisso. E como que eu também não estrangulo essa startup para que ela possa ter vida, ter alçada, conseguir ter vários outros clientes e tudo. Então, acho que muito desse trabalho com as startups a gente tem as sprints, garante que a gente tem o desenvolvimento também, não é aquela coisa, tem um produtão aqui enorme, a gente vai desenvolvendo junto, tem todo um comprometimento junto no desenvolvimento, mas um cuidado muito grande dessas startups também. Com quantas startups vocês estão trabalhando hoje? Atualmente, a gente tem 20 startups trabalhando, mas essa semana mesmo eu já tenho reunião com mais 2, então a gente sempre está olhando se tem oportunidade de estar trabalhando com outras coisas. Eu fico imaginando a dificuldade de você lidar com essa diversidade, né? Porque cada startup são pessoas diferentes, que vêm de uma cultura diferente, idades diferentes, backgrounds diferentes, né? A gestão disso não é muito simples, né, comparativamente a ter uma equipe própria, né? Não, de fato não é mais simples a equipe própria, né, mas eu diria que quando você cuida, né, desse relacionamento, desse teu parceiro, você consegue um comprometimento também que não existe dos parceiros tipicamente que a gente vê por aí. Então, também é lógico, tem muito trabalho aí, e acho que também uma outra coisa na hora que a gente está engajando com algum parceiro, também olhar muito como que vão ser essas conexões. Além de todo o trabalho de desenvolvimento, né, então a gente, por exemplo, está trabalhando nessa arquitetura toda, orientada a microserviços e tudo mais, se eu tenho um parceiro que já fala a mesma língua, fica mais fácil a gente estar fazendo as conexões. Fora os fornecedores convencionais, como você disse, né, de CRM, ERP, né, quer dizer, você tem que lidar com uma gama de parceiros bem maior, né, mas eu acho que o lado positivo mais do que compensa que é a velocidade que você tem em obter os resultados, né, em implementar novas funcionalidades e manter esse produto cada vez mais evoluído, né, seguir o teu roadmap, né, mas eu imagino...
Eu acredito assim que além da satisfação, né, de ver coisas, funcionalidades, features novas, toda semana entrando em produção e tudo mais, é também o prazer de você falar, eu estou desenvolvendo coisa que não existe, tem coisa aqui que ninguém está fazendo. Essa satisfação. Renata, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que a única coisa é, de novo, acho que esse aspecto super importante da Enforce, né, que sim, a tecnologia é muito importante, é um diferencial, é o que vai nos permitir a escala, esse mix de técnicas, de pessoas, de expertise com a tecnologia é o que de fato faz o diferencial da Enforce. Bom, queria te agradecer muitíssimo aí o teu compartilhar com a gente essas informações, essa jornada de vocês, muito bacana, desejo muito sucesso aí para a Enforce, para Campinas, para os startups, né, que a gente, né, possa progredir aí nesse ano de 2021 e sair fora de 2020 aí, que já saímos, inclusive, né. E também agradecer a todos que assistiram aqui ao nosso canal. Se você gostou, por favor, considera se associar aqui ao nosso canal, dar o seu like e apertar o sininho, tá bom? Muito obrigado aí e um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, obrigada.